Pois é. Nós então vamos iniciar a nossa celebração e, como acontece sempre, vamos fazê-lo iniciar através do cântico de entrada.
É grande e os operários são poucos. Senhor, operários. Bem, parece que tivemos sorte com o tempo. Muito bom dia para todos agora. Deixai que vos saúde em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para que celebremos dignamente esta nossa celebração, em comunhão também com estes passarinhos que nos fazem concorrência, vamos dar conta daquilo em que se calhar não esteve bem, se calhar deixar que eu diga assim, porque a gente sabe que é de propósito. Há coisas que não foram bem feitas, há atitudes que nós tomamos e que não foram as melhores, depois também há ressentimentos, coisas que fazem com que a nossa consciência fique um pouquinho mais pesada. E é nesta altura que vos convido a que façamos este breve exame de consciência para que depois possamos pedir perdão ao Senhor e também assim, não só para nós, mas também para aqueles que hoje queremos lembrar e que nos deixaram ainda há relativamente pouco tempo, para que também eles possam usufruir, beneficiar desta celebração. E para que ela seja então celebrada dignamente, confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço só à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia de cada um de nós, como acabamos de cantar, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica,
vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, Deus Pai. Amém. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas e, como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: assim falarás à casa de Jacó. Isto dirás aos filhos de Israel: vistes o que eu fiz ao Egito, onde vos transportei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, se ouvires a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis minha prioridade especial entre todos os povos, porque toda a terra me pertence. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. Nós somos o povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus, ovelhas do rebanho. Aclamai o Senhor, terra inteira. Servi o Senhor com alegria, vinde a Ele com cânticos de júbilo. Nós somos o povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Nós somos O povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho. Porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Nós somos o povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Por um justo, dificilmente alguém morrerá. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, não quando éramos ainda pecadores, e agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos por ele salvos da ira divina. Se na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nós glorificamos a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e acreditai no Evangelho.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos: Pedro, primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes informações e instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Palavra da salvação. Graças a Deus. Então, mais uma vez, e para todos, sejam bem-vindos, muito bom dia. Para alguns é mesmo de madrugada, porque estão aqui pessoas não só da nossa terra, que mesmo assim já estão longe, na Suíça, nomeadamente, e que fazem questão também de estar a participar connosco, não obstante esta poluição sonora. E outros mais cedo até, nomeadamente em São Paulo, que penso eu que deve ser 4 horas a menos, e portanto está aqui também o Marcelo de lá a participar também ao seu jeito, através da escrita, fazendo os comentários que já são habituais, e diz ele, nomeadamente: na primeira leitura, um compromisso fica evidente. Deus fala e seu povo deve ouvir e guardar o que ele fala. Nestes tempos difíceis sabemos ser este povo? Pergunta ele. E depois mais à frente, ser o povo de Deus é também levar a sério o significado da cor verde dos paramentos, que é precisamente a cor desta estola que eu utilizo hoje. Ter esperança que ter esperança porque se pratica e se testemunha a vontade de Deus, como Jesus nos pede no Evangelho. Ora bem, deixem de facto agora aqui o sino descansar, para ver se eu também descanso. Isto ao menos que não há de ser por falta das vezes. Ouçam, depois deste tempo todo que nós tivemos, em que nestes últimos tempos tivemos só festas litúrgicas. Lembram-se com certeza que depois da solenidade do Pentecostes foi a festa ou a solenidade da Santíssima Trindade. Depois da Santíssima Trindade foi a última vez que estivemos aqui, foi a festa ou a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, a festa do Corpo de Deus. E portanto deixamos agora as festas
e vamos entrar precisamente no tempo comum. O tempo comum que é caracterizado, como dizia aqui o Marcelo, precisamente pela cor verde. É um tempo normal em que, apesar de não ser com festas, nem por isso deixa de ser importante, porque, ouçam, dar testemunho na normalidade é que às vezes é que é o mais difícil. Encontrar de facto uma ocasião de festa, para a gente fazer uma festa e para a gente dizer que somos aquilo que somos, isto de facto, uma pessoa prepara-se. Agora, ser cristão, mostrar a fé que temos nos acontecimentos normais da nossa vida, no trabalho, na pandemia, isto agora já entrou na normalidade anormal, ou no novo normal, como alguns dizem, e portanto ser cristão nestas alturas e nestas circunstâncias em que um dia parece igual ao outro e parecido com o anterior, quer dizer, aí é que é difícil. E é por isso que a palavra de Deus hoje faz-nos precisamente um apelo e um convite a que ouçamos a voz do Senhor que nos chama. E ouçam, Ele chama-nos pelo nome. Pelo nome. Ele não diz, olhem, vocês venham todos e tal. Não. Ele chamou Simão, Pedro. Chamou André, seu irmão. Chamou os filhos de Zebedeu. Chamou o António, o Paulo, o Júlio, e agora cada um de vós meta o seu nome. Ele chama cada um de nós. Vem e segue-me. Vem que eu preciso de ti. Vem porque és necessário. Vem porque a messe é grande. E este apelo para que não haja quaisquer dúvidas. Eu não sabia. Eu percebi mal. Pedro, é contigo. Joana, é contigo. Tânia, é contigo. Esmeralda, Virgulina, chamem lá o nome que quiserem. É contigo. Eu estou a chamar-te. Este apelo e este convite é especialmente dirigido a ti. Vem daí. E às vezes a gente pensa que quando Deus chama, que pronto, Ele chamou-me, eu tenho jeito para cantar e tal, deve ser por isso. E às vezes troca-nos as voltas. Às vezes troca-nos as voltas porque aquilo que Deus quer de mim não tem necessariamente que ser aquilo que eu penso e espero que Ele precise de mim. Ou seja, às vezes a gente precisa, e obviamente que isto é o primeiro ponto, o pessoal vai para o coro porque de facto tem jeito para cantar. E porque ensaia e porque de facto tem gosto em dinamizar a Eucaristia para que a Eucaristia seja aquilo que ela deve ser, festa. Uma pessoa que lê, às vezes não é por ler bem ou não, mas lê porque ao fim e ao cabo quer emprestar a sua voz para que a palavra de Deus seja a palavra do Senhor e palavra de salvação. Nós às vezes oferecemos-nos e vamos visitar um doente porque de facto dizia alguém, e dizia-me ele ao seu padre, eu sinto que o Senhor me chama para dar uma palavra, porque eu acho que tenho jeito para estas coisas. Ouçam, dar uma palavra a quem dela precisa, dar uma palavra de estímulo, de incentivo, de coragem a quem dela precisa, isto de facto é preciso ter jeito. É preciso ter jeito. Não é para todos. Certamente que já aconteceu convosco, e eu então nesse aspecto, na questão, por exemplo, dos sentimentos, tenho alguma dificuldade, e às vezes fico calado. O que é que uma pessoa vai dizer? É que às vezes aquilo que se diz mais mal está calado. O que é que se vai dizer? Os meus sentimentos. Mas o que é isso? Tenha paciência. Pois, então o que é isso? Por isso eu penso que, às vezes, e neste caso em concreto que eu estou aqui a falar, significa ser capaz de, com um jeito simples, mesmo que seja até sem palavras, dizer e fazer sentir a todos aqueles que passam por estas situações que estamos com eles. Não é necessário. E que dizer daqueles que se metem em fila,
e às páginas tantas começam a dar os sentimentos a toda a gente e perguntam, então é da família, então tome lá e não sei o quê. Então, mas estas coisas é assim? Claro que não é assim. E, portanto, como digo, às vezes nós pensamos que o Senhor chama-me porque, de facto, porque temos jeito, dizemos nós, porque temos, de facto, estamos mais capacitados nessa perspectiva e não é bem assim. Eu penso que o Senhor hoje chama cada um de nós para que, onde quer que se encontre, não deixe de fazer aquilo que tem a fazer. E às vezes até reconhecer que aquilo que pensava que era a vontade de Deus, às vezes até nem é. Ouçam, estamos a celebrar nestes dias, como sabeis, apesar das festas que não houve por causa da pandemia, a festa de Santo António. Aliás, eu quando chegar a Oás da Ribeira, a seguir esta Eucaristia, tenho a festa em honra de Santo António. A festa que é a Eucaristia. Vamos juntar-nos à volta da capela e vamos celebrar a Eucaristia. E a festa é esta. Não há nada, não só porque não se costuma fazer nada, mas também porque o mais importante é mesmo a Eucaristia. E eu ainda ontem disse, em Paradela, onde estive a celebrar a Eucaristia, que Santo António é um caso paradigmático de alguém que sabe ouvir a voz do Senhor. Ele foi para Lisboa, depois a família andava sempre a visitá-lo, ele tinha ido para o convento para ver se encontrava descanso e silêncio e calma para falar com Deus e não sei o quê, e as pessoas da família estavam sempre a visitá-lo, e ele então foi para Coimbra. E estando em Coimbra, foi precisamente a altura em que ele teve conhecimento que os primeiros mártires da Ordem dos Franciscanos, Berardo, Pedro, de Juta, Otão e Acúrcio, que são os tais mártires que celebra a festa em Terbaçou, dos Santos Mártires de Marrocos, e ele também, quando soube do assunto e quando vieram as relíquias destes mártires, quando vieram as relíquias dos corpos que tinham sido mortos, decapitados, ele ficou tão impressionado com aquilo que viu, que ele pensou assim, eu também quero ser como eles. Aí eles foram para Marrocos e foram mortos e foram decapitados, eu também vou para lá. Porque sinto que o Senhor me chama. E sabem o que aconteceu? Uma coisa muito simples. Eu digo isto muitas vezes. Foi a caminho de Marrocos, a coisa correu mal. Um teve que voltar para trás porque ficou doente. E um outro, Santo António, que de facto pensava que também iria, que era só uma questão de vontade, veio uma tempestade e em vez de ir para um lado foi para o outro. E ele que pensava que ia para os mouros, para os sarracenos, para os muçulmanos lá de Marrocos, foi o temporal que o levou para Pádua, para a Itália. E por isso, às vezes é isto. Pensamos que Deus nos fala de um jeito e Ele fala de outro. Pensamos que Deus quer que façamos uma coisa e Ele quer outra. Estamos nós preparados para perceber aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Deus quer de cada um de nós, mesmo que não estejamos preparados ao princípio para esse chamamento? Eu penso que é esta a questão que eu hoje gostaria de vos deixar assim no ar. Além dos passarinhos, além de outras coisas que não vale a pena comentarem e que vós já percebestes, eu penso que há coisas que é preciso falar mais alto do que outras coisas. E é precisamente para essas coisas que eu peço a vós e a mim a nossa atenção. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que Ele nos quererá dizer com estes passarinhos a cantar? E com isto? E com isto? E é assim com isto. É assim com isto que somos convidados a perceber o que é que o Senhor quererá dizer com isto. Vamos pedir ao Senhor que às vezes podemos desanimar,
e de facto todos vós entendeis como é fácil desanimar com situações assim, mas por outro lado também sentimos que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E vamos acreditar que o Senhor continua, mesmo na pandemia, a levar este barco para a frente, este projeto por diante, porque para isso chama e convida pessoas a segui-lo, cada um de nós em concreto. Que o Senhor nos ajude a criar este discernimento para perceber quando fala e como fala e para perceber aquilo que Ele quer, para que possamos, tal como Pedro, Tiago, João, André e não sei mais quantos, responder sim e segui-lo para onde Ele nos mandar. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Sim, creio. Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, ressuscitou e que está agora junto de Deus porque é Deus. Sim, creio. Acreditais no Espírito Santo, que é Deus como o Pai e como o Filho. Acreditais que é este Deus presente no meio de nós e para nós e que nos convida a perceber aquilo que Deus quer de cada um. Sim, creio. Acreditais na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Sim, creio. E é precisamente com esta fé, nestas verdades fundamentais da nossa fé, que nós agora vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, pedindo por tudo aquilo que nos preocupa, pedindo para que de facto não deixe de nos ouvir e de perceber aquilo que quais são os nossos anseios. E a cada pedido nós vamos dizer: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelo nosso Papa, que preside a toda a Igreja, pela nossa Conferência Episcopal e pela coragem de todos os bispos e presbíteros, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos cristãos que perderam a fé, pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, e pelos crentes de todas as religiões, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela semente lançada à terra por Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja de hoje e por todas as missões e missionários, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por aqueles que perderam a esperança, pelos que foram injustamente condenados e pelos que vivem no exílio longe da pátria, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela nossa Assembleia Celebrante, por toda a comunidade paroquial e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Eu também queria lembrar todos aqueles que hoje recordamos de forma especial e que, por causa desta pandemia, não tiveram um funeral como eventualmente seria desejável. E eu lembro concretamente, não necessariamente por esta ordem, a ordem é aleatória, o José Estima Morgado, lembro também o António de Jesus Rodrigues Santos, também o Juvenal Martins, e olhem, também se me permitem, queria lembrar a minha mãe, porque fez ontem 2 anos que ela faleceu. Para além das vossas intenções, para além de todos aqueles que o Senhor chamou há muito ou há pouco tempo, para que o Senhor, de facto, a todos os tenha no seu descanso, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos numa só voz, cantando. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrar o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, todos quantos se encontram aqui presentes.
E lembrai-vos também daqueles que hoje aqui queremos recordar e que há pouco já foram referidos: o José Estima Morgado, o António Jesus Rodrigues Santos, o Juvenal Martins e todos aqueles que neste tempo tão anormal faleceram, que o Senhor os tenha no seu descanso. Lembrai-vos também, Senhor, de todos nós que aqui estamos e dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo o Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que chama pelo nome, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Olhem, o gel que nós temos aqui é de facto muito gorduroso, o que significa que as pessoas que vão comungar, para se poderem higienizar, eu peço que comecemos um pouquinho mais para trás, para que, estás a ver, o Paulo colocou aqui um bocadinho, ainda estou de volta, e este, apesar de tudo, ainda é menos mau do que o outro neste aspecto. E por isso, para que possamos ter, para que ao chegar aqui, não é que o Jesus se importe, de facto é que não tem, mas é de nenhum sentido estarmos a comungar com as mãos todas cheias de produto, como é evidente. E portanto, para que isso aconteça, nem que demorem um pouquinho mais, as pessoas que quiserem podem começar já a aproximar-se da fila
e entretanto, bom devagarinho até que chegar aqui, por forma a que ao chegar cá o produto já esteja evaporado.
Leva-te e vais dar o vinho ao autor, faz favor. Diz aqui o Marcelo que, como dizia há pouco, nos está também a acompanhar em São Paulo, no Brasil. A maioria das pessoas que participa da missa e comunga são mais velhas, como aqui também. O que será da nossa fé no futuro? Esse é também um desafio a que Jesus nos chama, evangelizar os jovens. Pronto, não é nada que nós já não saibamos. De qualquer das formas, aqui fica também a interpelação do Marcelo no Brasil. Também aqui uma saudação já agora para os Estados Unidos, para a Maria Ramos. Peace be with you all, and with you too. Digo eu assim deste jeito, no meu fraco inglês. A Good Sunday. Também diz aqui uma curiosidade, diz o Marcelo, uma curiosidade no Evangelho de Mateus. Jesus chama Pedro de 3 formas diferentes. Quando ele aprova o que Pedro faz, chama-o de Simão. Quando corrige Pedro e ele muda de atitude, ele chama-o de Simão Pedro. E quando ele o desaprova, simplesmente chama-o Pedro. Assim nós também. Deus nos chama de modos diferentes ao longo da nossa vida, conforme as nossas ações. Eu estava-me a lembrar, de facto, que quando eu fazia as neiras, e vocês também, se calhar, com certeza, era sempre quase o nome completo, não é? Francisco Júlio, oh, caramba, a coisa está fácil, não está fácil. Pronto, e é assim deste jeito que nós vamos terminar a nossa celebração. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Olhem, esta semana também é uma semana um pouquinho atípica, porque, não sei se já têm conhecimento, mas
aquilo que em condições normais se costuma fazer em Quinta-feira Santa, da parte da noite a gente já sabe o que é lavar os pés, aquelas coisas assim. Da parte da manhã costuma ser feito na Catedral de Aveiro a bênção e a consagração dos óleos, que mais tarde vão servir para o batismo e para o crisma e para as ordenações, que é o óleo do crisma. O que acontece é que devido a esta pandemia não foi feita esta missa, inclusivamente, portanto, não foram benzidos os óleos. E então, de acordo com o nosso bispo, vai acontecer uma cerimónia só mesmo para todos os padres e diáconos, na sexta-feira, no que é o dia precisamente do Coração de Jesus. E nesta sexta-feira, todo o clero vai estar reunido e praticamente a sé, por motivo de segurança, porque não podem estar com aquela distância, enfim, como nós aqui também procuramos fazer isso. E, portanto, moral da história, isto para vos dizer que na sexta-feira nós todos, só nós, porque não há espaço para mais, com estas seguranças todas, nós iremos celebrar a Eucaristia com o nosso Bispo, iremos também reafirmar as nossas promessas, em que ele nos vai perguntar as promessas relativamente à nossa ordenação, ele vai voltar a fazê-las, e o nosso Bispo, vai benzer o óleo dos doentes e vai consagrar o óleo do crisma. E por esse mesmo motivo, não poderei ir a hoje, e por esse mesmo motivo, na quinta-feira desta semana, eu irei de facto celebrar em Ois e não aqui, até porque aqui, como tem sido hábito, será apenas na primeira quinta-feira de cada mês. E portanto, era um bocadinho isto que eu vos queria dizer, e escuso de dizer que foi de facto uma Eucaristia um pouquinho especial, como vocês devem imaginar, por aquilo que vocês ouviram e perceberam. E por mais que uma pessoa queira dar assim um ar de quem não está a ligar às coisas, porque às vezes a melhor resposta é não responder, mas o que é facto é que isto se concentra e de facto para a próxima com certeza temos que chamar a GNR. Mas isso porque de facto quando as pessoas não se sabem portar e comportar, então para isso estamos num Estado de Direito e temos por isso mesmo também como cristãos que ter, de facto, a garantia de poder celebrar em segurança a nossa fé. Coisa, de facto, que na questão da segurança sim, mas na questão de respeito deixou muito a desejar. E, portanto, aqui fica, de facto, este reparo. Todos vocês sofrem com isto como eu. Ninguém tem culpa destas coisas, como é evidente. E quando, de facto, as pessoas não têm outro entendimento, não há nada a fazer, como se costuma dizer. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Um bom domingo para todos, uma boa semana e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Está aqui o Paulo a lembrar-me e eu de facto não se esqueçam também, porque, ouçam, tivemos este tempo todo sem ofertório. E as despesas continuam sempre, como devem imaginar, quanto mais não seja das luzes e dessas coisas assim. E por isso estão lá os cestinhos ao pé do cruzeiro. Não se esqueçam, por favor, antes de ir para casa, se for a vossa vontade, e eu penso que sim, não deixem mesmo que com pouca coisa, grão a grão. Bom dia.
Remédio sem ela. Eu digo sozinha comigo. Ela de vez em quando tem tempo. Depois ela, eu nem a conheci, eu era como João paciente. Depois ela foi a contar na minha casa. Depois eu vim na contar, só tinha gatos e não foi em casa. Ela disse que era igual a ela. Depois é que me disse quem era. Que eu fui ao funeral do seu pai, mas eu queria.